Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a senhora Embaixadora, a sua equipe, e gostaria de começar por sublinhar o facto de que Portugal e Espanha têm tido sempre um relacionamento profícuo, conjunto, na defesa de que são as nossas visões do ponto de vista europeu. E relativamente ao início da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, também gostaria de relevar um primeiro ato que foi a visita do Sr. Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, a 1 de julho, ao Sr. Presidente Zelensky, e a oportunidade que isso constituiu para comunicar à Ucrânia, naturalmente, o comprometimento dos Estados europeus para com a luta que travam contra a invasão russa. Isso é um momento que julgo simbólico, mas de grande relevância no quadro do início da presidência espanhola. Contudo, não posso deixar de constatar um facto objetivo, que é a realização de eleições antecipadas no próximo dia 23 de julho, e isso, naturalmente, no quadro de um Estado-membro que assume a presidência do Conselho da União Europeia, pode vir a trazer alterações do ponto de vista do posicionamento e da execução dos grandes objetivos que a senhora Embaixadora, muito claramente, de resto, num português muito bom, nos fez o favor de elucidar. E a pergunta que lhe faço é exatamente essa: até que ponto a eventual mudança de governo no decurso do resultado destas eleições pode ou não influenciar estes objetivos estratégicos que a senhora Embaixadora, e muito bem, nos apresentou. Um segundo tema que trago aqui tem a ver com a preparação do próximo orçamento para a União Europeia, que é um dos momentos mais altos, mais complexos e mais críticos da presidência espanhola, e onde estão previstos 50 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia, quer nesses momentos difíceis no quadro do conflito, quer naturalmente também para fazer a preparação da Conferência de Paz, que se quer ocorra com a maior brevidade, porque isso significará o fim da guerra provocada por Putin. E entronca com liga-se a este desidrato, a este desafio, a política comum de segurança e defesa, onde agora, hoje e ontem, esteve em discussão em Vilnius, no quadro da NATO. E, de facto, a pergunta que lhe faço é qual é o posicionamento da presidência espanhola quanto à adesão da Ucrânia à NATO. Como nós vimos, não há uma unanimidade de posições, uns preveem ou uns anseiam, melhor dito, por um compromisso mais forte, outros por uma perspectiva de que esta decisão decorra do final da guerra e, portanto, gostaria que nos esclarecesse concretamente e de forma clara qual é o posicionamento da presidência espanhola em relação ao timing e ao modo de integração da Ucrânia na NATO. A questão das migrações é outro tema que está obviamente em cima da mesa e um desafio muito grande. Nós assistimos a um incremento enorme da chegada de migrantes, a acidentes e incidentes no Mediterrâneo, a uma tragédia humana em crescendo. Parece que não há solução. Já não é possível aquela teoria inicial de reter nos países de origem, já não é suficiente encontrar países de acolhimento que se encarreguem de uma posição de buffer até à estabilização da situação, e a pergunta que lhe faço é, no quadro de uma enorme dispersidade de sensibilidades políticas, como a Hungria, uma Polónia a bloquearem soluções, outros países a terem a necessidade de requerer mais fundos para responder ao problema, como é que a presidência espanhola pretende, do ponto de vista até diplomático, consertar todas estas posições em torno da resolução do problema das migrações, que é talvez um dos mais complexos com que a União Europeia se defronta no presente e no médio prazo. Um tema que a senhora Embaixadora também apresentou no final da sua apresentação tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual 2021-2027. E há aqui dois vetores. Um primeiro vetor tem a ver com o facto de, fruto da subida dos juros, os encargos para a União Europeia no horizonte temporal 2028-2057, que é
digamos, a janela temporal para se pagar os juros destes apoios do que foi o Next Generation EU, a questão que se passa é que o juro passou de 15 mil milhões de euros estimados no início para 30 mil milhões de euros. E, naturalmente, que não há milagres. E só temos uma hipótese. Ou nos próximos quadros financeiros plurianuais cortamos 20% daquilo que é o que está no bolo, ou arranjamos novas receitas. E as receitas para este financiamento e para pagar estes juros só podem vir de dois lados. Ou dos cidadãos europeus, ou de outros recursos próprios. E a questão que lhe coloco é qual é a estratégia da Presidência Europeia para o aumento dos recursos próprios e para que se possa fazer face a estes novos encargos à data de hoje e que, se calhar, com esses desafios que anteriormente enunciamos, podem vir a aumentar. Sem os óculos não estava... Eu deixava só uma última pergunta à senhora embaixadora e tem a ver com o tema do pilar dos direitos sociais. Como disse bem, foi um dos temas fortes da presidência portuguesa com o evento que se realizou no Porto e gostava de perceber qual é o plano de ação nesta matéria, uma vez que, como sabe, não há nenhum mecanismo eficaz nos tratados, ou, se quiser, de forma e de facto, que obrigue os Estados-membros, em relação aos pilares dos direitos sociais, a obrigarem-se a cumprirem metas pré-definidas. Muito obrigado.